Ok, amados irmãos, vamos então aí para o nosso tópico 2, lembrando que nós estamos estudando hoje a lição de número 8, pais e filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Lição da nossa editora Betel, adulto, e estamos estudando sobre provérbios, sabedoria que edifica a vida. Tem como seu comentarista o bispo Abner Ferreira. Você que está chegando pela primeira vez, já quero lhe convidar a se inscrever aí no nosso canal, conhecer o nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar, tudo isso é importante para nós, ok? O YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Esse é o nosso intuito. Alcançar pessoas e promover as pessoas alcançadas, edificação, através da palavra de Deus e do ensino sistemático da nossa escola bíblica dominical, que é um conteúdo tão rico que fornece uma orientação esclarecida e sadia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, sou o pastor Davi Bueno e nós estamos aqui para mais uma EBD e hoje nós estamos indo aí para o segundo tópico desta lição abençoada, que é a lição de número 8. Então nós vamos ler aqui e nós vamos falar agora sobre o dever amoroso dos pais. Para os israelitas, a família é uma propriedade sagrada, onde os filhos devem ser educados. Eles são bênçãos do Senhor. Salmo 128, 3. E devem ser educados no caminho que leva a Ele. Provérbios 22, 6. E é nesse percurso que devem ser ensinados sobre os alicerces fundamentais da fé cristã, a vida cristã pura, a oração, a honra a Cristo, os princípios bíblicos e a leitura constante da palavra. Vamos lá introduzir então esse assunto. É importante entendermos que a responsabilidade dos pais não é apenas corrigir comportamentos, ok? Mas formar pessoas através de exemplos, atitudes e da instrução da palavra de Deus. Então, a Bíblia apresenta a educação dos filhos como uma missão que precisa ser exercida com amor, com equilíbrio, autoridade e com sabedoria. O pai e a mãe devem estabelecer limites. Isso é uma coisa que nós jamais poderemos esquecer. Mas também construir relacionamentos. Devem corrigir, como também acolher. Devem ensinar, mas também as crianças, os filhos, eles precisam ser ouvidos. Então a autoridade dos pais não deve afastar os filhos, mas ajudá-los a encontrar em nós a segurança, a direção e a maturidade para a sua vida, seja ela cotidiana ou seja ela espiritual. Então vamos lá, tópico 2.1, a educação no lar. Provérbios 1.8 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Porém os filhos só podem ouvir a instrução e seguir a doutrina se elas lhe forem transmitidas. Aqui aprendemos como é importante o papel dos pais na vida dos filhos. Nada é mais relevante. Educar é uma empreitada admirável e digna, mas exige amor e dedicação. Daí a necessidade e a urgência do culto doméstico, que é uma maneira eficaz de levar os filhos a amar o Senhor e sua palavra, tornando-se obedientes aos seus pais e capazes de opor-se às investidas de Satanás nestes últimos dias. Deuteronômio 11 e o versículo de número 19. Então a educação no lar. Então vamos lá, o lar é a primeira escola da vida. É dentro de casa que a criança ela aprende os primeiros conceitos
de respeito, responsabilidade, caráter, convivência e fé. A educação cristã não pode ser transferida completamente para a igreja. A igreja, como eu disse a princípio, ela pode ensinar, orientar, cooperar, mas o lar continuará sendo o principal ambiente de formação para os filhos. Nós já falamos aqui que em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, mostra que os mandamentos deveriam ser ensinados aos filhos continuamente, mas eles deveriam estar no coração dos pais. Então eles devem ser ensinados onde? Em casa, andando pelo caminho. Está escrito lá, ao deitar e ao se levantar. Então a gente entende que isso significa que a educação espiritual não deve acontecer somente em momentos formais, ou seja, nos cultos. Ela precisa fazer parte da rotina da família. O lar ser um lugar onde a criança aprenda que existe autoridade, entende? Mas ao mesmo tempo existe um equilíbrio que faz com que ela entenda que existe amor. Existe a disciplina, mas ela entende que existe um equilíbrio, que também existe a graça, que é o favor imerecido. Às vezes naquele momento aquela criança não está merecendo, mas a graça, por causa do arrependimento, por causa da aceitação, da correção, ela entra em vigor. Existe a correção, mas também existe o perdão, e com isso a criança, ela além de receber sabedoria, ela cresce a cada dia confiando na misericórdia que vem dos seus pais. O tópico 2.2 vai falar sobre a boa educação, não provoca ira. Em Mateus 19,14, Jesus manda que deixem as crianças irem a Ele. Isso aponta para o valor de ensiná-las a ver o mestre como um amigo que as ama. Esse amor aponta para a disciplina e a demonstração do Senhor, porém sem provocar a ira. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6,4. O mesmo ensinamento aparece em Colossenses 3,21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Portanto, entre os deveres e responsabilidades bíblicas dos pais, está educar os filhos nos caminhos e nos valores de Deus com amor, paciência e autoridade, mas sem autoritarismo ou outras atitudes que os desanimem. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui uma orientação muito séria. A Bíblia aqui não está dizendo que os pais não podem corrigir, pelo contrário, nós entendemos que a correção ela faz parte da educação bíblica, mas o que Paulo condena é uma autoridade exercida de maneira abusiva, injusta, humilhante ou até mesmo descontrolada. Existem pais que confundem a autoridade com autoritarismo, e aí o que eles fazem? Gritam, humilham, xingam com palavras torpes, comparam, ameaçam, até amaldiçoam e chamam isso de disciplina. Mas a verdadeira disciplina, ela não precisa destruir a dignidade do filho. Corrigir não é descarregar no filho a raiva, não, é formar o caráter. Os pais precisam aprender a separar essas duas coisas. A criança precisa saber que fez algo errado, esse é um ponto, mas também precisa saber que continua sendo amada, é outro ponto. Uma boa educação, ela estabelece limites sem destruir os vínculos. Corrigir o comportamento sem destruir a identidade desta criança. E aí, para nós encerrarmos aqui o 2.3 e o tópico de número 2, a
falar sobre a amizade entre pais e filhos. Os filhos devem obedecer aos pais, que devem educar e abençoar seus filhos. Isso os distancia, e muito, de serem como amigos íntimos e permissivos. O relacionamento, pais e filhos, nem sempre todos saem satisfeitos, porque é preciso que os pais saibam dizer não e que os filhos aceitem a negativa. Quando os filhos desobedecem, ficam vulneráveis aos predadores, que estão sempre espreitando as presas fáceis. Sendo assim, cabe lembrar que os pais são os guardiões, benfeitores e guias dos filhos, não meros amigos, no sentido da amizade fora do lar. Então, a amizade entre pais e filhos não significa eliminar a autoridade. Não. Significa construir uma relação em que exista a confiança, o diálogo, a proximidade, sem perder os papéis dentro da família. Filhos precisam saber que podem conversar com seus pais. Precisam encontrar nos pais alguém que os corrija, mas também alguém que os escute. Essa confiança, ela precisa existir para esse bom relacionamento. É interessante nós entendermos que, por mais que os filhos encontrem nos pais alguém que os corrija, mas precisa também encontrar alguém que diga, não, olha, mas também os explique o porquê. Simplesmente dizer não vai resolver. Mas o não, o porquê e o fato de ouvir os filhos, isso faz toda uma diferença e vai fazer com que os filhos também entendam que do momento que eles são ouvidos, eles também entendam que eles também precisam ouvir. Então, os filhos precisam de alguém que estabeleça limites, não que seja disponível quando eles enfrentarem os seus conflitos. Então, quando existe relacionamento, a correção, ela encontra um coração mais preparado para recebê-la. E aqui eu vejo um princípio importante. Não espere que seu filho procure você quando estiver adulto, para começar a construir uma relação de confiança. Construa essa ponte enquanto ele ainda é uma criança. Pais que desejam ser ouvidos amanhã precisam aprender a ouvir hoje. Então a amizade saudável, ela aproxima. A autoridade sábia, ela orienta. E quando o amor e a autoridade caminham juntos, o lar se torna um ambiente de segurança, formação e de crescimento. Eu espero ter sido útil aí nesse segundo tópico. Amém? Deus abençoe.